estúdio o advogado Assir Marcondes, especialista em direito bancário, está aqui com a gente. Olá, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Luciano. Agradeço a CBN pelo espaço e, mais uma vez, é uma satisfação enorme estar aqui. Bom, o senhor pode explicar para a gente que decisão é essa e que lei foi validada pelo STF? Perfeito. A gente tem visto bastante na mídia a repercussão dessa decisão como se fosse algo novo, uma nova mudança legislativa, mas na verdade é uma lei que já está completando 26 anos de idade. Ela é de 97 e basicamente o STF foi provocado, a partir da análise de um caso concreto, a dizer se essa lei ela vale ou não frente à Constituição. Porque a Constituição prevê devido processo legal, prevê direito à moradia, prevê o acesso à justiça como garantias e direitos fundamentais de todo cidadão. Então, o questionamento que foi colocado para o STF foi esse: vale essa lei ou não vale? Já faz um tempo que está correndo esse processo e ontem aliás, essa semana a gente viu a resolução dessa questão que teve uma repercussão geral no Brasil todo, porém, o brasileiro não deve esperar grandes mudanças, porque essa lei já vinha sendo aplicada mesmo sem haver a decisão definitiva pelo STF. Então, aplicada de que forma? Como é que funciona na prática? Essa é uma modalidade de garantia, a chamada alienação fiduciária de imóvel, que veio para tentar corrigir algumas dificuldades que estavam sendo relatadas por bancos, instituições financeiras em geral, quando na tentativa de recuperar o crédito, ou seja, ele emprestou dinheiro a alguém, ofereceu, aliás, conseguiu alguma garantia, um bem imóvel, por exemplo, através de uma hipoteca, porém a recuperação desse crédito era muito demorada, porque demandava um processo na justiça, uma execução que tinha defesa, diversos recursos disponíveis na justiça brasileira. Então, foi resultado de uma pressão mesmo dos bancos para que a legislação brasileira criasse um mecanismo que facilitasse essa recuperação de créditos. Isso é histórico no Brasil, desde 64, quando entrou o governo militar, a gente vê esse movimento de facilitação das instituições financeiras recuperarem seus créditos. Em 67 a gente teve a criação das execuções hipotecárias, em 69 o decreto que criou a busca e apreensão. Então esse é um tema recorrente por parte dos bancos, né? Crie para mim mecanismos mais fáceis e menos custosos para eu recuperar meu crédito, que eu consigo dar um crédito mais barato. Esse sempre foi o argumento para a barganha acontecer. E os bancos têm dado crédito mais barato? Historicamente, eles têm dado créditos mais altos, tá? Então quer dizer que não funcionou. Não, na verdade, o que a gente vê é uma narrativa, né, por parte dos bancos, porque, em primeiro lugar, os bancos não estão tendo dificuldades aqui no Brasil. Na verdade, aqui é considerado um paraíso mundial dos bancos, em razão de uma diversidade de facilidades que os bancos têm para operar aqui e para lucrar, garantindo que vão ter esse lucro ao final de qualquer tipo de empréstimo. Então, esses mecanismos eles vêm para realmente aumentar o lucro dos bancos e a gente não vê a contrapartida. Isso aconteceu também recentemente com a trava bancária e essa semana mesmo a gente viu sendo aprovado o Marco Legal das Garantias, que cria novos procedimentos extrajudiciais para o banco recuperar o crédito. Só para o pessoal que está em casa entender, procedimento extrajudicial quer dizer que o credor não vai precisar de um juiz decidindo que ele tem direito a fazer a penhora de tal bem ou fazer o leilão de outro bem. Esse procedimento acontece de uma forma muito mais rápida, muito mais agressiva e violenta, diretamente nos cartórios extrajudiciais que auxiliam a justiça. Daí a família seria despejada do imóvel? Não de imediato, existem muitos requisitos legais, uma notificação prévia para que quem está devendo possa fazer o pagamento daquele valor. Tem notificações prévias também acerca dos leilões, são feitas duas astas, a primeira e a segunda asta, porque o devedor tem direito de preferência na aquisição desse imóvel e tem direito a purgar a mora, que se diz, né, que é fazer o pagamento de tudo que está vencido. Então, por um lado, tem um procedimento agressivo, mas por outro, existem diversos requisitos que não permitem que haja não seria bem um despejo, aí seria uma emissão na posse do credor fiduciário. Esse procedimento ele é um pouco mais demorado e, por enquanto, ele precisa ser acionado na justiça. O procedimento de emissão na posse ele tem que passar pela justiça.
A partir de quanto tempo em que o morador não está pagando, né, o dono do Uhum. imóvel, o proprietário do imóvel, não está pagando aquele financiamento que ele pode ser perder a posse? A partir de uma parcela vencida, ele Uma parcela? já pode ser acionado. É bastante comum a gente ouvir alguns mitos, né, de que são 3 parcelas, são 6 parcelas, mas isso costuma ser apenas e tão somente uma opção do credor. E, em regra, ele pode, a partir do momento que teve o vencimento da primeira parcela, ele tem uma cláusula de vencimento antecipado das demais, das parcelas vincendas, então, e já consegue cobrar o devedor de todas essas parcelas. Claro, ele tira os juros futuros, né, o expurgo dos juros futuros que teria ali pelo período, mas já consegue fazer essa cobrança de imediato. Essa lei de 1997, ela não conflita com a Constituição, que diz que a habitação no país deve cumprir uma função social? Perfeito. Luciana, esse foi um dos questionamentos colocados por essa ação que tentou declarar a inconstitucionalidade da lei, eh, dentre outros pontos, porém o direito à moradia tem algumas peculiaridades. Não necessariamente a o imóvel que vai estar alienado fiduciariamente vai ser a única residência de alguém. Tem o entendimento também de que a pessoa, quando ela concedeu esse imóvel como garantia, ela abre mão dessa prerrogativa de proteção do seu bem de família. E numa terceira linha de argumentação um pouco mais ampla, o direito à moradia ele existe, deve ser concedido a todos pelo Estado, em tese, porém isso também já não é aplicado em muitas frentes, né? Hoje é muito comum até a gente ouvir que tem mais casa sem gente do que gente sem casa, né? Então essa não seria o meio de distorcer aliás, de adequar essa distorção de realidade que a gente enfrenta hoje. Doutor, eu só não entendi ainda em que casos, essa lei se aplica, né? Quando a pessoa financia o imóvel ou quando ela dá o imóvel de garantia para algum financiamento? Certo. Ela surgiu em 97 como uma pequena reforma do sistema financeiro habitacional. Então ela surgiu como uma garantia para esse tipo de financiamento, exclusivamente para instituições financeiras. Então, um particular não pode alienar fiduciariamente o seu imóvel para outro. Tá? Essa é uma provavelmente foi uma das exigências dos bancos quando tentaram aprovar essa lei, e seria basicamente nesse sentido. Então, quer dizer, eu tenho um imóvel, eu coloco ele como garantia num empréstimo. Assim, agora que eu percebi que eu respondi metade da sua pergunta. Uhum. Ah, exatamente. Ou você vai adquirir um imóvel, Hum. né, então essa alienação fiduciária pode aparecer tanto num empréstimo imobiliário quanto num consórcio, uma carta de crédito para você adquirir um imóvel. Também já pode constar lá uma cláusula de garantia por alienação fiduciária. O que quer dizer basicamente? Banco, estou te dando aqui o direito a ser dono desse imóvel até eu finalizar o pagamento. Caso eu não pague, você pode acionar o cartório extrajudicialmente para que me notifique que eu faço pagamento. Não fazendo o pagamento, consolida a propriedade em favor do banco e daí ele pode fazer tanto a venda direta quanto o leilão extrajudicial desse bem. É melhor fugir deste modelo, então, de contrato? Seria melhor, porém a nossa realidade, com o nosso direito à moradia, né, sendo frequentemente perseguido por todos os brasileiros, acaba não tendo muita escapatória. Então, ainda é uma alternativa das mais baratas, apesar de caras em comparação a nível mundial, ainda é uma das alternativas que encontram os menores juros no mercado. Ah, entendi. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela tem repercussão geral? Exato, exato. Para o STF julgar uma causa, em regra, ela tem que ter repercussão geral. É um dos filtros que o STF enfrenta para julgar algum tipo de recurso ou processo. Então, sim, tem repercussão geral. Foi o tema 982 do STF. E a partir de agora, o que fica consolidado não cabe argumentar que essa lei é inconstitucional e não cabe argumentar que por isso um leilão foi nulo ou uma notificação não foi válida, porque o STF bateu o martelo quanto a isso. Essa lei de 97 vale e ponto final. Quer dizer, que se a sociedade não concorda com essas leis que beneficiam os bancos, os Uhum. grandes bancos, é necessário, então,
pressionar os congressistas para rever as leis? Exato. O caminho para se alterar isso seria através do poder legislativo, porque o STF tem que ser provocado e ele é provocado na medida da provocação, ele não pode extrapolar, né, criar uma tese nova que não foi apresentada para ele. Então, sim, o caminho mais adequado seria uma pressão popular realmente para adequar os juros ao patamar da razoabilidade, minimamente, né. Ou seja, então, que a lei cumpra a sua função, né? Já que o banco quer essa lei para reduzir o valor do crédito, que ele faça isso, que ele reduza o Exato. valor do crédito, Tanto a né? lei cumpre a sua função, quanto os bancos cumprem a sua função social, né, porque já falei isso algumas vezes, os bancos eles têm essa função de fomentar a aquisição de uma moradia, fomentar a aquisição de um veículo, isso tem a ver com dignidade. Tem, por outro lado, o dever de fomentar uma atividade comercial, uma atividade rural, isso tem a ver com o nosso PIB, o nosso crescimento, a nossa soberania. Então, sim, a lei deveria cumprir sua função social, só que antes disso os bancos também precisam começar a cumprir a sua função social. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença no estúdio. Um ótimo dia. Eu que agradeço. Muito obrigado. Nós conversamos com o advogado Assir Marcondes, especialista em direito bancário. Falamos sobre uma decisão do STF que validou a lei que autoriza a retomada de imóveis financiados em caso de não pagamento. Agora, 9h46.